Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos construir o nosso primeiro programa em C++. Vai ser bem bacana, um conhecimento bem simples, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Primeira coisa, vamos ver se nós temos o compilador do C++ instalado. Então para isso, vamos chamar o clang. No meu caso eu tenho aqui o destaque de sintaxe do ZSH. O seu, se não ficar verdinho, não tem problema. Você pode digitar aqui ao menos version. Se aparecer alguma coisa, como essa versão aqui, ó, você está com ele instalado. Se caso aparecer uma mensagem de erro, significa que você tem que instalar. O procedimento é relativamente simples. Você vai dar um pkg em clang e ele vai efetuar o processo, bem tranquilo. Então, primeira coisa, vamos dar um mkdir, vamos construir uma pasta C++ ou CPP. Nesse caso eu vou criar uma pasta chamada de CPP, fica mais intuitivo, para não ter esses caracteres. Então vamos pegar aqui o C++ e vamos transferir ele para um CPP. Muito bem, ls está aí. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos construir um arquivo. Primeiro, vamos entrar na pasta CPP e vamos construir um arquivo chamado de main.cpp. Esse arquivo será o responsável pela execução do nosso programa. Lembrando, tá, que o C++ é uma linguagem compilada, então esse arquivo que nós criamos, ele vai servir de base para gerar um outro arquivo que será efetivamente o programa que será executado. Então a linguagem compilada funciona assim, ele pega um arquivo, código fonte que foi escrito pelo programador, pega esse arquivo, gera um outro arquivo que vai ser interpretado pela máquina, tudo bem? Então será esse o cenário. Vamos dar um vim aqui em main.cpp e ele vai abrir aqui a janelinha. Vai ser poucas linhas de códigos, tá? Então vamos apertar a letra I. Primeira coisa, vamos dar um hashtag e vamos incluir uma biblioteca que será responsável pela escrita ou leitura de dados no terminal. Então vamos dar um include e aqui dentro o nome dessa biblioteca é chamado de IOString. Então vamos passar aqui, IOString. Opa, está aqui. Muito bem, essa é a primeira etapa. Chamar uma biblioteca que já foi escrita, já está disponível para podermos escrever dados no console. Agora nós vamos construir um método chamado main. Ele será do tipo int, um inteiro, a saída dele vai ser do tipo de dado inteiro e o nome desse método é o método main. Então, abre e fecha colchetes, abre e fecha chaves e dentro dessas chaves aqui é onde o código será escrito. Vou diminuir mais um pouco. Primeira coisa agora, vamos dar um std, dois pontinhos e vamos passar aqui count, que vai receber, na verdade aqui é count, tá? Sem o N, e aqui efetivamente vai ser o texto que nós queremos imprimir. Por exemplo aqui, olá mundo, colocar assim. Muito bem, e aqui eu vou fechar a instrução std, dois pontinhos, L. Toda instrução aqui que você for encerrado C++, você coloca ponto e vírgula. E aqui vamos dar um return. Lembra que a saída desse comando é um inteiro, então eu tenho que dar um return. Quando eu coloco 0, ele identifica que deu tudo certo. Basicamente, esse é o programa. Muito simples. E vamos agora fazer ele funcionar. ESC, dois pontos, WQ, salvar e sair. Vamos dar um clear. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Agora nós vamos fazer a compilação. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui o compilador, G++. E eu já vou aproveitar aqui a sugestão. Eu vou passar o "-o". Aqui eu vou passar o nome do programa, aqui você pode colocar qualquer nome, que esse efetivamente será o programa. E aqui na frente eu passo o arquivo que vai ser compilado, nesse caso o main.cpp, tá? Então é essa a instrução que a gente vai utilizar. Vou diminuir aqui, ó. Quando nós dermos aqui um Enter, ele vai demorar um pouquinho, mas quando ele finalizar, você vai analisar aqui, dando ls, o arquivo olá mundo está aqui. Você percebe que ele está verdinho porque ele é um arquivo executável. Se nós viermos aqui, ó, e darmos um olá mundo, olha que bacana, ele imprimiu o valor no console. Então criamos o nosso primeiro programa em C++, simples, rápido, e lembrando, nós iremos aprender C++ juntos. Vamos entender sobre os tipos de dados que tem no C++, como funciona a questão de fluxo de dados, laços while, laços for, enfim, eu também vou aprender junto com vocês. Então vai ser bem bacana, mas eu espero que você tenha conseguido executar os programas. Lembrando que não precisa você ter o IntelliSense ou toda essa questão visual. Se você tiver o Vim puro, você consegue copiar o código e fazer o mesmo procedimento. Lembrando que precisa você ter o compilador instalado.
Muito bem, pessoal, então com isso nós criamos aqui o nosso primeiro projeto em C++, bem simples, né, mas serve de introdução. Deixa eu colocar o celular um pouquinho mais para cá. Agora vamos criar um repositório, eu vou subir isso lá para o nosso repositório. Então vamos dar aqui um git init, ok, vamos dar um clear aqui, vamos dar um git config, que eu já tenho as configurações, termux para dev, ok, vamos dar novamente aqui um git config, eu já tenho aqui name, ok, vamos dar aqui um git add, ponto, adicionar tudo, git commit inicial, ok, agora vamos criar um repositório lá no GitHub, então vamos dar um gh auto login, vamos dar um enter, a conexão aqui vai ser, aqui vamos utilizar o github.com, aqui eu vou dar permissão sim, o tipo de autorização aqui vai ser do tipo HTTP, o login vai ser com o browser, com a pasta autenticada que tiver um token de autenticação, nesse caso eu vou fazer através do login, aqui vamos copiar, tá, esse código aqui, ó, vamos dar um copy, e ele está perguntando se a gente quer abrir o browser, vamos dar um enter aqui para abrir o browser. Muito bem, aqui ó, eu já vou colar tudo aquilo ali. No seu caso, se você não tiver feito a autenticação aqui para o GitHub, você tem que entrar lá com a tua senha e login. Tá? Aqui ele já tem salvo, então eu vou dar um prosseguir. Perfeito, a autorização foi concluída. Agora nós voltamos lá no Git. Agora a gente volta aqui no Termux e funcionou certinho, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um gh repo create, vamos criar um repositório, enter. Ele está perguntando aqui se eu desejo criar um novo repositório, deixa eu ver aqui se tem as opções, ou fazer um push de um repositório já existente, nesse caso eu quero fazer o push. Aqui ele está perguntando se eu quero fazer com base no diretório atual, sim. Aqui ele pergunta o nome do diretório, nesse caso eu vou colocar aqui que eu quero que ele seja chamado de cpp menos, pode ser hello world para ficar em inglês, ok, vamos dar um enter. Muito bem, descrição do repositório, não vou colocar nenhuma. O repositório vai ser público? Sim. Adicionar remoto? Sim. Aqui vou deixar como origem, aqui vamos dar um yes, diminuir mais um pouco, tá mandando, pronto, fez o push. Agora o nosso repositório está lá no GitHub, ok. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo desse repositório. Ficamos nessa aula por aqui e até a próxima. Um forte abraço, fui!